Muita gente me pediu para gravar esse vídeo sobre disciplina e eu vou te passar aqui agora algumas técnicas que podem aumentar a sua produtividade, diminuir sua procrastinação e te realmente transformar numa máquina de execução e geração de resultados. A primeira coisa que você precisa entender é que a disciplina é como se fosse um músculo, tá? Que você consegue exercitá-la e crescê-la todos os dias. Para mim, o que é disciplina? É você conseguir trocar um prazer momentâneo por um prazer futuro. É algo que os psicólogos até chamam de delay gratification. E como é que você consegue fazer isso? O primeiro passo, é claro, é o que eu chamo de why, que é o porquê que você está fazendo aquilo. Se você não sabe o porquê que você está fazendo, você não vai ter disciplina para aquilo. Quando eu ensino para os alunos como montar um planejamento de estudos, a gente coloca ali os 6 KPIs. O que são KPIs? Indicadores-chave de performance, que é quanto você estuda, quando, onde, por onde, o que e como. Só que mais importante que os 6 KPIs é o porquê que você está fazendo aquilo, que é o why, que a gente chama. Então, a primeira coisa, tenha um propósito inabalável. O que é um propósito inabalável? É o seu porquê por detrás dos estudos. Se você não tem um porquê muito forte, o plano B vem com mais facilidade. Ah, Gilberto, meu sonho é passar para medicina. Só se isso não for muito forte para você, chances são que você muda para um outro curso com facilidade. Eu costumo falar que todo estudante precisa tomar 3 grandes decisões na vida. Primeiro, vai lá, qual que é o meu sonho? Segundo, qual que é o significado desse sonho para minha vida? E terceiro, qual que é o preço que eu estou disposto a pagar para alcançar esse sonho? Quando o sonho está muito claro e quando o significado dele é muito alto, você está disposto a pagar qualquer preço para alcançá-lo. Então esse é o seu porquê, é o seu propósito inabalável, que é o primeiro passo para ter uma disciplina diária de execução e geração de resultados. O segundo passo, bem importante, é o planejamento diário. Você precisa acordar todos os dias já sabendo o que vai fazer. Isso aumenta a sua produtividade, aumenta o seu compromisso, diminui sua procrastinação e isso te faz ter mais disciplina na execução desse planejamento. Gilberto, no meu planejamento eu preciso contemplar o quê? No campo dos estudos você precisa principalmente de 4 coisas. Primeiro, é sua meta diária muito bem configurada, que é quantas horas por dia que você vai estudar. Segundo, as tarefas, que são as atividades que você vai implementar nessa meta. Terceiro, quais são os materiais que você vai utilizar naquele dia e por último, quais são os métodos que você vai utilizar para cada matéria que você vai estudar. Mas uma dica que eu te dou, tem muita gente que quer sair de um extremo para o outro, quer sair do 8 por 80. A pessoa nunca estudou na vida e ela já quer começar estudando 8 horas por dia, você não vai dar conta. A construção de um hábito, ela envolve um certo tempo, um certo período de adaptação. Então o que eu te recomendo é comece pequeno e vá crescendo com os tempos. Eu tenho um ditado que a gente fala no empreendedorismo, que é o seguinte, começa pequeno, pensando grande, que você vai crescer rápido, tá? Então, para você conseguir ter disciplina, não coloque no primeiro dia já querer estudar 8 horas. Você não vai conseguir bater sua meta, logo você não vai ficar... Resumindo, você vai ficar frustrado. Então, começa pequeno dentro das metas no seu planejamento, tá bom? Então, a segunda coisa é ter um planejamento, mas não esquece de metas muito bem configuradas, porém gradativas. Para ter mais disciplina, você precisa entender também que o seu cérebro, ele tem um sistema operacional, tá? É como se fosse, sei lá, um iPhone, um computador, ele tem um sistema operacional que ele é movido por 2 estímulos, que quando combinados te transformam em uma máquina de execução. E quais são esses estímulos? Desafio e recompensa, tá? É o que a gente chama de gamificação cerebral. O seu cérebro ama ter desafios, mas ele não gosta só de desafio, ele gosta também de uma recompensa ao conquistar ou terminar aquele desafio. Então, o que você pode fazer para ter mais disciplina e motivar seu cérebro diariamente a fazer aquilo? O seu desafio, se você está no mundo dos estudos, é estudar todo santo dia. Mas é interessante que você termine o seu dia ou termine um período de estudos e tenha uma recompensa no final. Essa recompensa precisa construir dopamina no seu cérebro, que é uma substância associada a prazer. Gilberto, o que pode ser essa recompensa no final do meu período de estudos? Pode ser jantar, pode ser ir para academia, pode ser ver uma pessoa que você ama, pode ser assistir 30 minutos de uma série que você gosta, não mais que isso, tá? A gente tem um planejamento diário de estudos, não vai ficar assistindo série o dia inteiro. Você pode fazer, enfim, algo que te associe a prazer, que construa dopamina no seu cérebro. Então tenha diariamente o desafio de estudar, mas no final daquele período de estudos tenha uma recompensa que construa dopamina e prazer no seu cérebro.
E é claro que você precisa ter esse comprometimento diário de só ganhar recompensa após cumprir a meta. Faz isso todos os dias que o seu cérebro vai acostumando com isso. Outra coisa bem importante na construção da sua disciplina é entender que existem dois tipos de disciplina. A disciplina intrínseca e a disciplina extrínseca. Disciplina intrínseca são aquelas pessoas que elas já têm uma autodisciplina muito grande e elas não precisam de fatores externos para executar alguma coisa. Exemplo, eu não sei se está dando para enxergar, mas aqui no fundo tem minha mesa, ó. Eu estava ali estudando hoje, passei o dia inteiro estudando, enfim, parei um pouquinho para gravar esse vídeo aqui para você. Estava estudando, enfim, sobre algumas coisas e fazendo planejamentos lá para a escola. Agora, eu tenho uma disciplina intrínseca, eu consigo executar independente se eu estou embaixo de um pé de manga ou numa biblioteca. As pessoas que não apresentam disciplina intrínseca, elas precisam buscar a disciplina extrínseca, que é a disciplina do ambiente. Você deve saber que o ambiente ele sempre vai te influenciar para o bem ou para o mal. Se você está numa sala de aula com alunos comprometidos e não comprometidos, é impressionante o poder dos não comprometidos. E você acaba se tornando a média das 5 pessoas que você mais convive, né? O Jerome falava isso. Então, basicamente, o que você precisa? Estar no ambiente certo. Se envolva de pessoas que estejam fazendo aquilo que você quer fazer. Se você quer estudar, vá para uma biblioteca, para um centro de estudos, para uma sala onde existem pessoas estudando. Você vai olhar para os lados, você só vai ver pessoas que estejam te estimulando a fazer aquilo que você também quer fazer. Então não esquece disso. Se rodeie de águias e não de galinhas, porque o ambiente sim vai influenciar também na sua disciplina. Uma coisa que eu usava muito, principalmente na minha época de faculdade, que eu tinha que estudar bastante, tá? Não pense você que na faculdade sua vida vai ser fácil, a gente tem que estudar muito na faculdade, principalmente se você vai fazer um curso de exatas aí. Não peça para o seu pai um carro, peça para o seu pai uma cafeteira, que você vai usar bem mais. Mas vamos lá, na minha época de faculdade eu usava muito isso, que era o seguinte, tem um ditado africano que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Essa jornada em busca da aprovação, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona de 50 quilômetros. Então você precisa de muita consistência durante muito tempo para conseguir passar. Logo, uma dica que eu te dou é: se comprometa com algumas pessoas, faça alguns pactos de amizade e estudos. Então pegue ali umas 2 ou 3 pessoas que você sabe que fazem parte de um grupo de amizade, que estão no mesmo jogo que você, e se comprometa diariamente com elas. Ela vai te incentivar e você vai incentivar ela. É mais ou menos assim que funciona. Então crie, sei lá, um grupo que seja de 2 pessoas, mas que diariamente vão se automotivar e vão ajudar o outro a conseguir ter mais consistência nessa jornada. Então nunca vá sozinho, sempre vá acompanhado. Isso vai te ajudar a exercitar e nutrir cada vez mais essa plantinha da disciplina que você está construindo dentro de você. Claro que no meu curso Aprovação 360 eu ensino várias ferramentas, várias outras técnicas um pouquinho mais profundas que essas, mas eu acho que aí já está de bom tamanho para você começar. E é importante que você reveja, tá, esses stories anteriores, porque você sim, você é humano, você vai sofrer de algo chamado de inércia comportamental. O que é inércia comportamental? A gente tende a repetir os mesmos comportamentos que o cérebro está habitualmente acostumado a fazer. Se você nos últimos 14 anos aí da sua vida sempre estudou errado, ou seja, nunca fez resumo, nunca revisou resumos, nunca fez uma quantidade fixa de exercícios, chances são que você vai tender a continuar fazendo as mesmas coisas. Se nos últimos 20 anos você conhece aquela pessoa que fuma, ela tende a continuar fumando, aquela pessoa que bebe tende a continuar bebendo, porque as sinapses cerebrais já estão muito sólidas. Reconfigurá-las não é uma tarefa fácil. Então no início sim vai ser muito difícil, por isso que a construção do hábito ela requer alguns dias, e para você construir esse hábito você precisa, ou construir novos hábitos, você precisa ter muita disciplina. Ei, eu sou o Gilberto, eu já aprovei mais de 16 mil estudantes das melhores universidades do país. Se você também quer aprender a estudar do jeito certo, seguir um planejamento de estudos eficaz, terminar o simulado no tempo certo, não sofrer de ansiedade, parar de ficar com esse monte de matéria atrasada, potencializar sua memória, você vai clicar no linkzinho que está aqui embaixo, ó, e vai entrar no Aprovação 360, a maior plataforma de estudos do Brasil. Te vejo lá e até a lista de aprovados.